Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa Birosca em que a gente vive. E hoje o Birosca News volta, infelizmente, a falar de um caso de racismo. Eu queria não ter mais casos para falar sobre isso. E principalmente falar de um caso que aconteceu praticamente no mesmo dia, um dia depois do Dia da Consciência Negra. Bom, é sobre isso que é esse vídeo de hoje. Birosca News é esse quadro que eu faço aqui todas as semanas, falando de questões de direito, discutindo para além de um público especializado somente da área do direito. E esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia e também podcast do Birosca News, disponível em várias plataformas como Spotify, Deezer, etc. Se você gostar desses conteúdos, curta, compartilhe, assine os nossos canais, YouTube ou podcast e ative o sininho para receber atualizações. Como eu disse, todas as semanas nós temos pelo menos um vídeo, eu tenho tentado fazer mais de um por semana. Bom, esse caso aconteceu então com uma mulher negra, uma senhora já de idade, e que ela estava em Brasília porque foi convidada pela Câmara dos Deputados para uma homenagem justamente por causa do Dia da Consciência Negra. Ela é uma senhora negra, uma sambista da Portela, uma escola de samba do Rio, bastante conhecida, e ela é multicampeã, várias vezes campeã, essa senhora, como porta-bandeira. Ela é uma referência de porta-bandeira dentro não só da Portela, mas de todas as escolas de samba do Rio. E ela esteve então com a filha em Brasília para receber essa homenagem. Pois bem, voltando, uma mulher de 85 anos, vale ressaltar, porque eu vou falar na sequência, voltando para o Rio, lá no aeroporto de Brasília, ela foi com sua filha numa loja da Duty Free Shop e uma das funcionárias da loja a constrangeu a abrir a sua bolsa e a tirar todas as coisas da bolsa, e algumas coisas caíram no chão, e tem alguns vídeos que são absolutamente lastimáveis dela recolhendo coisas no chão porque ela foi acusada de ter levado alguma coisa sem pagar. É uma situação absolutamente absurda, e que causou uma série de constrangimentos, obviamente, a essa senhora. Os netos dela estão falando, inclusive, que por causa disso a pressão dela está mais alta, enfim. Eu queria trazer esse caso porque ele infelizmente mostra o chamado racismo estrutural, de que tantas pessoas muito mais bem qualificadas que eu, como o professor Adilson Moreira ou o Tiago daqui de Belo Horizonte, têm falado, de Jamila Ribeiro, enfim, que é essa ideia, né? Nós somos, infelizmente, uma sociedade absolutamente racista, excludente, um racismo que se opera em variados níveis e que tem inclusive uma ideia de colorismo, né? Quanto mais negra a pele de uma pessoa, maior a probabilidade e a intensidade que ela vai sofrer racismo. Esse infelizmente não é um caso isolado, isso a gente vê acontecendo todos os dias, infelizmente, em lojas, supermercados, por todo o país, e é absolutamente inaceitável. Então, esse Birosca News é dedicado a denunciar esse caso e a mostrar que, na verdade, nós precisamos caminhar muito, muito ainda para superar essa sociedade racista, excludente, que ainda oprime pessoas negras por uma razão absolutamente banal, que é a cor da pele, a quantidade de melanina que essa pessoa tem na pele. Eu ouvi essa mulher falando depois do caso, e apesar de estar muito abalada, ela falando justamente algo que é assustador de imaginar e que explica muito o fato de que o racismo, explica, mas não justifica, né, o fato do racismo ainda ser tão forte na sociedade. A gente tende a achar que a abolição da escravidão é algo muito longínquo na história, só que na verdade essa mulher, que tem 85 anos, fala sobre os avós dela. Os avós dela eram, o avô dela era uma pessoa escravizada, era um homem negro escravizado. A avó dela, casada com este,
era uma pessoa indígena e ela é justamente o produto talvez mais autêntico desse país, desse cruzamento de cores que deveria ser celebrado, que deveria, e teoricamente a gente finge que faz isso, né? Que estamos numa democracia racial, quando na verdade não é esse o caso. Muito antes pelo contrário, como eu disse, o racismo aqui se opera de maneira forte em várias áreas. Não é exatamente o objeto deste vídeo, mas eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre como isso é muito forte no judiciário, por exemplo, nas carreiras do direito. Esses dias eu vi uma foto falando dos aprovados e aprovadas num concurso para o Ministério Público de São Paulo, e a foto é absolutamente, ela é um retrato mesmo do que é a exclusão nesse país. Há mais de 100 pessoas aprovadas no concurso e um total de 0 pessoas negras. Zero mesmo, nem pardos havia ali. Você poderia pensar que era o concurso para o Ministério Público da Suécia, da Noruega, mas não certamente um país em que mais de 60% da população é formada por negros e pardos. Uma coisa não está desligada da outra, ao contrário, as duas coisas se somam, infelizmente. Bom, a loja se desculpou, disse que essa não é a política da loja, que afastou a funcionária responsável por esse ato, mas é importante a gente não fulanizar o problema. O problema não é aquela funcionária, o problema é uma estrutura que exclui, discrimina, mata pessoas negras, infelizmente até hoje nesse país, justamente num mês e um dia depois se comemorar o Dia da Consciência Negra. Muito, muito mesmo que fazer ainda nesse país. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não exatamente do assunto, mas gostou da denúncia e concorda com a denúncia, comente, curta, compartilhe. E semana que vem eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa beirosca de país. Tchau.